E aí, galerinha, voltamos, né? Nossa temática 1, Teoria Geral da Execução, bloco 2. No bloco 2, tô aqui. No bloco 2, como eu tinha dito a vocês, a gente ia conversar, a gente vai conversar, né? Vamos aí conjugar o verbo corretinho. A gente vai conversar sobre a prescrição na execução. Vamos ficar de olho numa súmula do Supremo, vamos ficar já de olho no dispositivo do Código de Processo Civil 2015, tá? Mas antes disso, eu preciso retomar com vocês algumas concepções conceituais sobre prescrição, tá? E já diferenciá-la em relação à decadência. Sei bem que muitos de nós, né, ainda estabelecemos aí dificuldades para diferenciar esses dois institutos, que são institutos de direito material, tá? Que é a prescrição e a decadência, que tem sua definição dada lá no Código Civil, tá? A gente tem prazo prescricional e decadencial previsto no Código Civil, enfim, nós temos aí várias circunstâncias e eu preciso que vocês relembrem essa diferenciação. Por quê? Existe na execução a aplicação de prazo prescricional, mas não de prazo decadencial, tá? Então, é preciso a gente ter essa concepção em primeiro lugar, ok? Então, acompanhe aqui comigo na sua tela, né? Na sua tela, a diferença entre prescrição e decadência, tá? Em relação a essa diferença entre a prescrição e a decadência, eu já quero abrir aqui com vocês, né? Trazendo conceitualmente essa distinção, ok? De cara, eu já quero que vocês percebam que a prescrição, ela extingue a possibilidade que determinado sujeito tem de exigir, tá? O cumprimento de uma prestação, o cumprimento de uma obrigação, até mesmo de exigir um direito, como se pode dizer, tá? Em relação aí ao processo, certo? É por isso que a gente define de forma até sintética a prescrição como a extinção da pretensão. Cuidado, tá? Não vão confundir aí a pretensão com a prestação, é diferente. Pretensão é o que eu pretendo fazer, que é o quê? Exigir que meu direito seja garantido judicialmente. E aí, pelo decurso de um lapso temporal, olha aqui para mim, pelo decurso de um lapso temporal, eu infelizmente, né, deixo que esse meu direito de exigir, ele seja extinto. É como se fosse uma verdadeira interrupção da possibilidade que eu tenho de fazer essa exigência, ok? Diferentemente disso, a gente tem a decadência. E aí, na decadência, a gente tem uma real perda do direito pleiteado, tá? Então, olha só, aqui eu perdo a possibilidade de exigir. Na decadência, a perda é em relação ao próprio direito e essa perda também se dá em virtude da inércia do seu titular, que deixou passar, né? Deixou transcorrer determinado lapso temporal. E aí, diante dessas circunstâncias, é interessante, né, que a gente recorde que, além dessa diferenciação conceitual, tá? A gente tem aí outras diferenciações entre prescrição e decadência. Lá na prescrição, a gente entende que ele é um instituto de direito privado. A decadência, ele já possui uma natureza aí de ordem pública, tá? A prescrição, olha aqui para mim, ela pode ser renunciada. A decadência não. A decadência não sofre renúncia, tá certo? A prescrição pode, tá? Pode ser aí alegada pelo juiz de ofício, né? Ela pode ser conhecida pelo juiz de ofício. A decadência, ela deve ser conhecida de ofício, tá? A prescrição se submete à interrupção e suspensão do prazo, diferentemente da decadência, que não se submete a isso, né? A gente tem aí também, em relação
a prescrição e a decadência uma situação, né, que tem aqui na prescrição, tá? Mas não tem na decadência. Pelo fato de que na prescrição a gente tem que ela é um instituto de direito privado, decadência de direito público. Então, por essa razão, a prescrição ela não pode ser alterada, tá certo? Pela vontade aí das partes, tá? Diferentemente da decadência, que ela pode ser alterada aí pela vontade das partes, porque a gente vai ter na decadência a possibilidade da decadência convencional. E é nesse contexto que eu quero trazer para vocês aqui já as espécies tanto de prescrição como decadência, tá? Na prescrição, a gente tem a prescrição extintiva, então, ó, é a geral, né? A prescrição extintiva é aquela que permite a perda, né? De exercer esse direito de exigir, essa pretensão de exigir. E ela tem um contraponto com a prescrição aquisitiva. Inclusive, nós só temos um tipo de prescrição aquisitiva no ordenamento jurídico brasileiro, que é o famoso usucapião, tá? Porque ao invés de em virtude de um decurso de lapso temporal no usucapião, eu não perco um direito. Eu adquiro um direito que é o direito de propriedade. Então, já fica esse contraponto e a definição dessas duas espécies aí, né? A gente tem a intercorrente, né? Que é aquela que ocorre no curso de um processo. A ordinária, tá? Que é a geral prevista no artigo 205 do Código Civil, né? Que quando não há definição específica de um prazo prescricional para determinada situação, a gente aplica a regra ordinária ou regra geral, que é dos 10 anos, tá? E temos a prescrição especial, que são definidas já no artigo 206 e além de 206 do Código Civil, tá? Além de outros dispositivos também, né, de outras legislações esparsas que também trazem prazos prescricionais específicos, mas os mais claros para a gente, mais conhecidos, são os do artigo 206, né? A gente tem prescrição lá prevista de 1 ano, de 2 anos, de 3, 4 e até de 5 anos, né? Em determinadas situações específicas, como, por exemplo, é o caso da prescrição de 2 anos em relação às prestações alimentares, ok? Então, quando tem a definição de determinada situação submetida a um prazo prescricional específico, essa prescrição ela é classificada como prescrição especial, tá? Por um outro lado, né, volta aqui comigo, a gente tem a decadência legal, por óbvio, quando o prazo decadencial é previsto em lei, como é o caso do vício do produto, do defeito do produto, que a gente tem lá os casos previstos no Código de Defesa do Consumidor, e quando se tem a possibilidade das partes, né, que as garantias, né, e trazendo para direito do consumidor também, quando, além da garantia legal de 90 dias, o fabricante, né, ele adiciona determinada garantia ao seu produto e ali a gente tem, né, uma decadência convencional, a estipulação de um prazo de decadência convencional, tá bom? Superada essa situação, vamos entender, né, como é que a prescrição ela se encaixa aí dentro do nosso processo executivo. Lembrando que, tá? Na prescrição, a gente tem, né, uma circunstância aí da exigibilidade, da possibilidade de exigibilidade. E se a gente lembra, né, do conceito de execução, que como eu disse a vocês, é uma atividade satisfativa que garante, né, o direito a uma prestação. Prestação essa que pode ser exigida. Ora, olha aí a correlação. Se eu perdi o direito de exigir, né, logo eu não tenho como exercer a atividade executiva que é para satisfazer uma pretensão a ser exigida. Então, eis aí a correlação de aplicação da prescrição ao processo executivo, ok? E aí, tendo em vista isso, eu quero começar com vocês aqui trazendo, né, uma visualização da jurisprudência do STF. Na verdade, ó, súmula, tá? Súmula comum, não é súmula vinculante, ok? Lembrem-se, né? A gente estudou semestre passado, lá em precedentes judiciais, que a consolidação da jurisprudência de determinado tribunal, na verdade, a sua uniformização, ela se dá pela elaboração de um enunciado de súmula, tá? Por isso que eu coloquei aí de olho na jurisprudência. Jurisprudência essa
consolidada, jurisprudência essa uniformizada. E aí, nessa súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, o nosso querido Tribunal Superior, ele disse, olha, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação de conhecimento. Isso aqui, cadê? Eu tô aqui. Isso aqui, gente, nada mais é do que uma equivalência. Por quê, professor? Se eu pensar bem, tá? Na ação de conhecimento, eu tenho uma discussão sobre os direitos materiais das partes. As partes pleiteiam esses direitos materiais, tá? E aí o Código Civil, né, enquanto instrumento normativo de consolidação de uma série infindável de direitos materiais, ele vem aí e estabelece uma série de prazos prescricionais para a exigibilidade, né, desses direitos materiais, a possibilidade de exigibilidade desses direitos materiais diante, né, de uma possível lesão ou de um possível inadimplemento desses direitos materiais. Porque, né, como é que eu vou exigir algo se esse direito meu não está sendo lesionado ou não foi inadimplido? Tá? Então, para poder eu fazer essa exigibilidade, óbvio que a gente tem que ter aí uma lesão ao direito ou, efetivamente, um inadimplemento, um descumprimento, ok? E aí, nesse sentido, no contexto da súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, vocês percebem, ora, se na ação de conhecimento se pleiteia um direito material que pelo menos supostamente acredita-se que foi violado, né, foi lesionado ou descumprido. E a súmula está dizendo que eu aplico o mesmo prazo prescricional da ação de conhecimento, eu vou aplicar o mesmo prazo idêntico quando a gente entrar na execução. Significa dizer que, olha, trazendo aqui, por exemplo, da ação de alimentos. Então, 2 anos, né, exceto aí algumas excepcionalidades, como é o caso, né, da situação de se ter o titular de direito como incapaz, e aí a gente sabe que em relação a incapazes, a prescrição, né, o direito não é prescrito, não prescreve, né, os incapazes não têm a prescrição correndo em relação a eles, mas tirando esse exemplo, né, diz lá o parágrafo 2º do artigo 206 do Código Civil, que prescreve em 2 anos, tá, o direito às prestações alimentares. E aí, esse mesmo prazo prescricional de ajuizamento da ação de conhecimento de alimentos, tá, será o mesmo que eu vou usar no famoso cumprimento de sentença de obrigações que reconhecem a prestação de fornecer alimentos, tá? Então, veja que há uma equivalência. É 2 anos tanto quando eu propor a ação de conhecimento de alimentos e será 2 anos também quando a gente verificar a necessidade de execução, tá? É isso que a súmula 150 traz para a gente. Inclusive, essa súmula 150 do Supremo, ela tem que ser visualizada também conforme o CPC, tá? Então, vamos aqui de olho na lei, CPC na veia, tá? CPC de 2015, artigo de cara aqui, 802, perdão, tá? Professora, por que o artigo 802? Olha só, lembrem, né, que lá no começo do nosso bloco eu disse, a prescrição ela tem uma série de características que a diferenciam da decadência. Uma dessas características é que a prescrição ela vai se submeter à possibilidade de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, diferente dos prazos decadenciais, tá? Professor, o que é essa interrupção, o que é essa suspensão de prazo prescricional? Ora, se acontecer uma causa interruptiva de prazo prescricional, significa dizer que aquele prazo estabelecido em lei, né, ele vai simplesmente zerar. Vai acontecer alguma coisa que fará com que o prazo prescricional, ele que estava lá correndo, né, transcorrendo, ele vai zerar. Isso é interrupção,
tá? A suspensão, diferentemente, é uma paralisação daquele prazo que está transcorrendo. O prazo vem transcorrendo, aconteceu uma causa de suspensão, ele paralisa, e quando ele começa a recontar, ele vai começar a recontar de onde parou. Na interrupção, ele começa a contar, mas ele começa a contar do zero novamente, tá? Na interrupção, inclusive, como a gente tem, né, o prazo aí zerado para que ele comece a recontagem do zero, é comum, tá, que a lei processual estabeleça o termo de início dessa contagem do zero do prazo prescricional, que inclusive é o caso da execução, conforme a gente vai ver aí no artigo 802 do Código de Processo Civil. Então, olha aqui, vamos botar na tela para vocês. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no parágrafo 2º do artigo 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente. Professor, o que significa isso? Olha, na nossa aula de abertura, né, eu falei para vocês que a gente tem duas formas aí de se ter a execução. A gente pode ter ela por uma fase e a gente pode ter ela como um processo autônomo, tá? Professora, quando ela for processo autônomo, significa que eu estou inaugurando um processo só para executar e que ainda não aconteceu citação de ninguém naquele processo. E lembrem-se, regra básica do processo civil, a citação ocorre apenas uma vez no processo, porque a citação é um ato processual que representa, né, a materialização do contraditório. É eu dar conhecimento, né, à parte contrária de que existe um processo ali tramitando em relação a ela. Isso é o contraditório. Então, quando a execução é por fase, ela dá continuidade a um processo já existente. E a citação aconteceu lá atrás. Então, o contraditório já foi materializado. Quando eu abrir a fase de execução, eu não vou precisar mais fazer via de regra, tá? Eu não vou mais precisar fazer o quê? Citação, tá? Quando eu não tenho processo e eu abro um processo específico só para executar, significa dizer que ainda tem gente que não tem conhecimento da existência, né? Na verdade, uma das partes que ainda não tem conhecimento da existência do processo. Diante disso, tá? Surge a necessidade de se fazer citação. E é justamente nesses processos, ou seja, nos processos autônomos de execução, onde é necessária aí a citação da parte contrária, que a gente vai aplicar o artigo 802 com uma causa de interrupção do prazo prescricional. Prazo prescricional esse que eu já sei que vai ser o mesmo relativo à ação que eu poderia propor de conhecimento conforme a súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Então, olha só, reforçando isso, né? Quando eu abro o processo de execução, o juiz vai dar aquele despacho inicial e nesse despacho inicial ele vai ordenar o quê? A citação da parte contrária, para que através da citação ela tome conhecimento da existência do processo executivo, certo? Mas tem uma condição, tá? Esse despacho que ordena aqui a citação, ele tem que ocorrer na forma do que é disposto no parágrafo 2º do artigo 240. O que é que diz, professor, o parágrafo 2º do artigo 240? O parágrafo 2º do artigo 240, na verdade, vamos começar pelo caput, né? O caput diz, né, do artigo 240, que a citação válida, tá? Ela coloca o processo em estado de litispendência, ela torna a coisa, né, o objeto da ação litigioso, tá? E além disso, né, ela coloca, quando for o caso, o devedor em mora. Olha que lindo.
Professor, eu estou falando em execução, eu já sei que a execução está ligada com direito obrigacional, eu já sei que a execução é uma atividade que garante a satisfação, né, utilizada para garantir a satisfação de uma prestação, tá? E olha como é importante o caput do 240. Quando a citação válida ocorre dentro do processo, né, aí de autônomo de execução, o devedor que vai ser executado naquele processo, ele é colocado em mora. Ele é advertido de que a partir daquele momento ele é inadimplente e ele passa a se submeter aos efeitos da mora, né? A pagamento de juros legais, se for o caso, de cláusula penal, se for o caso, de correção monetária, se for o caso, aos ônus de custos processuais e honorários sucumbenciais, tá? Então, todos os ônus, né? E esse devedor passa a ser submetido uma vez que ele é constituído imóvel. Isso é o que diz o caput 240, tá? Professora, mas aí diz o parágrafo, né, segundo do artigo 240. O parágrafo 2º do artigo 240 se relaciona com a interrupção. Então, para se ter a interrupção aí, foi estabelecido desde o artigo 240, parágrafo 2º, o termo inicial de possibilidade de interrupção. Resumindo, olha só, para simplificar para vocês. Abriu um processo autônomo de execução, o juiz, né, ordenou a citação, o ato de ordenar a citação interrompe o prazo prescricional daquela demanda executiva. Ou seja, o prazo prescricional que estava lá transcorrendo, ele é zerado. E aí, o parágrafo 2º do 240, ele estabelece um termo inicial para começar a recontagem daquela prescrição. Que termo inicial é esse, professora? A data da propositura da ação. Inclusive, né, muitos doutrinadores dizem que a redação desse dispositivo foi um tanto redundante, digamos assim. Porque essa mesma informação, né, de que a interrupção do prazo prescricional ordenada que ocorreu em virtude da ordenação da citação no processo autônomo de execução, retroagir a data da propositura da ação, também é dada para a gente no próprio parágrafo único aí do artigo 802. Ó, a interrupção da prescrição retroagirá a data da propositura da ação, tá? Esses dois aqui apontamentos do parágrafo único, juntamente com o parágrafo 2º do 240, estão em consonância, tá certo? Tranquilo? Gente, além disso, tá? Pra gente fechar aqui o nosso bloco 2, certo? Eu trago para vocês, né, só a título exemplificativo também, a situação aí e alguns prazos prescricionais comuns, tá? É a regra geral aqui que a gente chamou, inclusive, de prescrição ordinária, né? Que quando não se tem um prazo específico de prescrição em relação a determinado direito obrigacional ou de natureza pessoal, a gente aplica aí, ó, o prazo de 10 anos, tá? E aí a gente tem, né, no artigo 206, seus parágrafos, algumas especificidades. Em relação à prestação alimentar, 2 anos. Em relação ao direito de tutela, né, inclusive em relação à ação de exigir contas, né, que vocês viram em prática 2, alguns lá com o professor Alain, outros viram comigo, né, na disciplina de prática 2, uma das possibilidades de legitimidade e propositura da ação de exigir contas é justamente essa, entre tutor, né, e aquele que é submetido à tutela, tá? Então, o tutelado, no caso. Então, a relação entre tutor e tutelado, certo? Ela cede legitimidade para a propositura de ação de exigir contas, tá? E com a aplicação de prazo prescricional, tá, gente? Prazo prescricional de 4 anos, certo? Quando a gente tem situações aí relacionadas a hospedeiros, a contratos de seguro, né? Segurado contra segurador, tabeliões, auxiliares da justiça, tá? Todas essas situações, aplicação de prazo prescricional de 1 ano.
Na ação de cobrança, inclusive em relação a profissionais liberais, como a cobrança de honorários advocatícios contratuais, que entra aqui nessa situação, tá? Um prazo prescricional de 5 anos. Outras hipóteses, né, previstas no parágrafo 3º do 206. 3 anos, né, que entra a ação de reparação de danos, tá? A ação de cobrança de aluguéis, tá? Porque está especificado, tá? Lá no parágrafo 3º do artigo 11, certo? Encerramos o bloco 2, daqui a pouco a gente volta para continuar com a teoria geral da execução. Volto já!